Fala, minha galera, tudo bom? Como vocês estão? Olha só, hoje a gente vai aqui falar sobre a parte de funções, especificamente de função do primeiro grau. Primeiro de tudo, o que você tem que ter em mente é o seguinte: função é uma relação de dependência. Sempre que você no dia a dia, você, por exemplo, coloca assim, ó, um recém-nascido vive em função do leite materno. O que você está querendo dizer? Que um recém-nascido ele depende do leite materno. Quando você diz, por exemplo, que os seres aeróbios vivem em função do oxigênio, o que isso significa? Que os seres aeróbios eles dependem do oxigênio. Então, sempre que a gente coloca a palavra função, a gente está estabelecendo uma relação de dependência entre duas grandezas, certo? Então, na matemática, em geral, que é a forma que muito provavelmente vocês estão acostumados e acostumadas a pensarem na função, essas grandezas elas vão ser representadas por duas incógnitas. Uma incógnita vai ser y, a outra incógnita vai ser x. Então, geralmente, a gente coloca o y em função de x. Por exemplo, se você tem um quadrado, o perímetro de um quadrado, ele depende da medida do seu lado. Concordam? Então, eu posso dizer que o perímetro é uma função do lado. Se eu chamar o perímetro de y e o lado do quadrado de x, eu posso dizer que y é igual a 4x. Ou seja, o perímetro y do quadrado é igual a 4 vezes o seu lado x. E aí a gente tem inúmeras situações nas quais podemos transformar essa relação de dependência numa estrutura algébrica, numa fórmula. E aí nós temos o que chamamos de função. A depender de como esse x da função ele apareça, você tem funções do primeiro grau, você tem funções do segundo grau, você tem funções modulares, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e tantas outras. Nesse caso específico dessa aula, a gente vai falar sobre função do primeiro grau. Tá certo? Então vamos começar com a definição. Acompanhe aqui comigo. Chamamos de função do primeiro grau a função f de R em R, definida por f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero. Bom, só para que vocês comecem a perceber esse tipo de coisa, não vai ser tão relevante para resolver as questões, mas só para você não achar que tem alguma informação que você não está pegando. Tá vendo esse primeiro R que está aqui? Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Esse primeiro R é o conjunto dos números reais. São os x da minha função. Esse segundo R, é o contradomínio da minha função. Ou seja, são os y. O que o cara está querendo dizer quando ele diz que a função do primeiro grau é uma função f de R em R? Ele está dizendo que os x são números reais e que os y também são números reais. E aí você percebe ali que a fórmula da função é f de x igual a ax mais b com a diferente de zero. Você sabe o que eu queria que você percebesse? Ax elevado a 1. Concordo? O x está elevado a 1. Ou seja, o nome dessa função é função do primeiro grau, porque eu tenho x elevado à primeira potência, x elevado a 1. E a tem que ser diferente de zero, porque se a for igual a zero, nós não teremos esse x elevado a 1, você vai ter f de x igual a b, que é uma constante, logo, não seria uma função do primeiro grau. Para ser uma função do primeiro grau, o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Colocando aqui, então, 3 exemplos de funções do primeiro grau. Exemplo 1, y igual a 2x menos 4. O exemplo 2, y igual a menos x mais 3. E o exemplo 3, y igual a 4x. Bom, y, f de x é a mesma coisa, porque olha só, y não depende de x. Então, y é uma função de x. É por isso que você pode usar y ou f de x, função de x, tanto faz. Beleza? Geralmente a galera prefere usar o y. Se você olhar para o exemplo 1, y igual a 2x menos 4, o coeficiente a vale 2, o coeficiente b vale menos 4. Se você olhar para o exemplo 2, o coeficiente a vale menos 1, o coeficiente b vale 3.
Se você olhar para o exemplo 3, o coeficiente A vale 4, o coeficiente B vale 0. Lembrem-se que esses coeficientes, eles recebem nomes especiais. O coeficiente A é chamado de coeficiente angular e o coeficiente B é chamado de coeficiente linear. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem, né? Então essa é a parte introdutória de definição de função do primeiro grau. Gente, lembrem-se, qualquer coisa, você pausa, volta, tá? Essa um grande trunfo que nós temos numa videoaula. Bom, aí repara só. Algumas observações que eu acho que são importantes a gente falar. Existem subclassificações para funções do primeiro grau. A depender do valor dos coeficientes, a gente pode ter subclassificações, ou seja, repare, a depender dos valores dos seus coeficientes, uma função do primeiro grau pode ser classificada como função afim. Quando é que uma função do primeiro grau é classificada como função afim? Quando o coeficiente linear b for diferente de zero. Como, por exemplo, na função f de x igual a x menos 3. Percebam que o menos 3 é o b, é o coeficiente linear. Como ele vale menos 3, ele obviamente é diferente de zero. Então, esta função do primeiro grau, ela é chamada de função afim. Beleza? Não deixa de ser função do primeiro grau. Mas ela tem, além dessa classificação, ela pode ser chamada de função afim. Uma função do primeiro grau, ela pode ser chamada de função linear quando o seu coeficiente linear b for igual a zero. Então, como por exemplo, a função g de x igual a 2x. Beleza? Então, se o coeficiente linear b for igual a zero, essa função do primeiro grau, ela recebe essa classificação de função linear. E ali, ó, turma, eu chamei de g de x, a primeira foi f de x, a gente usa letrinhas diferentes para dar nomes diferentes à função. F de x, g de x, h de x, tá? E uma função do primeiro grau, ela pode ser chamada de função identidade quando o coeficiente A, o coeficiente angular, for igual a 1 e o coeficiente linear B for igual a 0. Nesse caso, a única forma, a única cara para a função identidade é y igual a x. Percebam que o coeficiente A vale 1 e o coeficiente B vale 0. Gente, função identidade, aquilo ali é uma identidade. Y igual a x. Isso é uma identidade. Beleza? Então, essas são as subclassificações de função do primeiro grau. Agora, lembrem-se do seguinte. O B, ele é fixo, ele é constante. O A é o coeficiente de x, ou seja, o A é quem influenciará na função, no y, variar de forma mais acentuada ou menos acentuada. Beleza? Então, quando você tiver numa questão contextualizada, o cara fala lá, as grandezas variam segundo uma função do primeiro grau, blá, 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 blá. Para você saber quem é o coeficiente angular A, quem é o coeficiente linear B, a sugestão que eu te dou é, o B é sempre o que tem a ver com a parte fixa daquela contextualização. E o A é sempre quem tem a ver com a parte variável. Beleza? Vamos ver se fica tranquilo. Pausa esse vídeo e tenta resolver. O preço a pagar por uma corrida de táxi é constituído de duas partes. Uma parte fixa, chamada de bandeirada, e uma parte variável, que depende da quilometragem rodada. Uma pessoa tomou um táxi e gastou R$27. Se a bandeirada é de R$3 e o quilômetro rodado custa R$1,50, então a distância percorrida pelo táxi em quilômetros é um número compreendido entre 10,5 e 15,5, maior que 14,5, igual a 13,5, menor do que 12,5 ou compreendido entre 16,5 e 20,5. Gente, repara só. Ele disse que a situação associa o preço a você pagar por uma corrida de táxi e, obviamente, que nós sabemos que o preço a ser pago por uma corrida de táxi, ele depende da quilometragem que você vai percorrer no táxi. Então, há uma relação de dependência entre o preço que você paga e a quilometragem e a distância que você percorre. Então, isso é uma função. Agora, em momento algum do texto, apesar dele ter falado que a bandeirada é a parte fixa, né?
que a parte variável depende da quilometragem rodada e tal, ele em momento algum ele disse que a função era do primeiro grau. Então ela poderia, a princípio, ser uma função qualquer. Só que pense comigo. Se o cara está dizendo que você paga R$ 1,50 por quilômetro rodado, pense comigo. Se eu ando 1 quilômetro, eu pago R$ 1,50. Se eu duplicar a quilometragem, ou seja, se eu percorrer agora 2 quilômetros, eu vou pagar 2 vezes R$ 1,50. Se eu triplicar a minha quilometragem, ou seja, se eu percorrer 3 quilômetros, eu vou ter que pagar 3 vezes R$ 1,50. Você sabe o que eu estou querendo te dizer aqui? Que as grandezas, distância e valor pago são diretamente proporcionais, porque elas variam na mesma razão. Se a distância duplica, o preço a ser pago duplica. Se a distância triplica, o preço a ser pago triplica. Isso é comportamento de grandezas diretamente proporcionais. E, galera, grandezas diretamente proporcionais, elas variam de forma linear. Elas variam uniformemente. Logo, a função que associa grandezas diretamente proporcionais tem que ser uma função do primeiro grau. Então, nunca esqueça disso. Quando o cara falar no texto variação linear, variação uniforme, grandezas diretamente proporcionais ou qualquer outra forma de você chegar a essas conclusões, é porque é uma função do primeiro grau. Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu sei que é uma função do primeiro grau, eu vou colocar y igual a x mais b. Bom, o coeficiente angular A, eu te falei que ele é o responsável pela variação. O coeficiente linear B, ele é a parte fixa. A questão diz que a parte fixa é a bandeirada. Beleza? E disse que essa bandeirada vale quanto? R$3. Conclusão, B vale 3. A questão fala que cada quilômetro rodado custa 1,50. Ou seja, esse 1,50 vai ser a variação. A cada quilômetro rodado, você varia 1,50, R$1,50. Em outras palavras, gente, substituindo nos valores, eu vou ter a função do primeiro grau y igual a 1,50x mais 3. Agora eu já sei quem é A e quem é B. Agora, geralmente, quando o cara te pede uma situação como essa, ou ele vai te pedir, ele poderia te pedir a fórmula da função, o que não foi o que ele pediu, ou ele vai lhe dar ou o x para você calcular o y, ou ele vai te dar o y para você calcular o x. Aí você vai ter que interpretar. Lembre que o y é o preço a ser pago e x é a quilometragem, a distância percorrida. Bom, se ele te deu o preço e quiser a quilometragem, ele te deu um y e quer um x. Se ele te deu a quilometragem, que é o preço a ser pago, ele te deu um x e quer um y. Vamos ver o que ele vale? Olha só. Olha ali, ó. Ele fala que ele gastou R$27. Gastou R$27. Esses R$27 não são uma quilometragem. É o preço a ser pago. Então, ele me deu um y. Se ele quer saber a distância percorrida, ele quer saber o x. Ó. Ele quer saber, então, a distância percorrida pelo táxi. Gente, então, na questão, ele me deu o y e ele quer um x. É só substituir. Ó. 27 é igual a 1,50x mais R$3. O que você vai fazer agora? Você isola esse 1,50x. O R$3, ele passa subtraindo, vai dar 24. 1,50x igual a 24. Aí você vai fazer a divisão. Bom, como tem duas casas decimais em cada membro, você pode desprezar essas casas decimais. Isso ficaria 2.400 dividido por 1,50. Você ainda poderia cancelar um zero em cada membro. Isso vai ficar 240 dividido por 15. Se você efetuar essa divisão, você vai chegar em x igual a 16 km, ou seja, a pessoa ela percorreu uma distância de 16 km. Agora é só você olhar para as alternativas. Compreendido entre 10,5 e 15,5, falso. Maior que 14,5, verdadeiro. Igual a 13,5, falso. Menor que 12,5, falso. Compreendido entre 16,5 e 20,5, falso. Beleza? Então essa é a primeira partezinha de função do primeiro grau. A gente vai ver nas próximas sequências de vídeos a continuação disso aí. Valeu? Até já. Abraço. Axé.